Olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Mundo Milagre. Eu sou Camila Milagre e hoje a gente vai fazer mais um estudo do livro texto de um curso em milagres. Faz um tempo que eu não apareço aqui com os estudos. Talvez tenham sido as lições que foram incríveis nessa semana, mas de qualquer maneira, o estudo do texto e as lições se complementam e são um bálsamo para todos nós. Então, hoje espero que todos nós possamos receber muito. A gente vai continuar a leitura no capítulo 10, sessão 5, a negação de Deus. Vamos juntos. Os rituais do Deus da doença são estranhos e muito exigentes. A alegria não é permitida nunca, pois a depressão é o sinal da aliança com ele. Depressão significa que renegaste a Deus. Muitos têm medo da blasfêmia, mas não compreendem o que significa. Não reconhecem que negar a Deus é negar a sua própria identidade. E nesse sentido, o salário do pecado é a morte. O sentido é muito literal. A negação da vida percebe o seu oposto, assim como todas as formas de negação substituem o que é pelo que não é. Ninguém pode fazer isso realmente, mas é indubitável que podes pensar que podes e acreditas que o fizeste. Não te esqueça, porém, de que negar a Deus inevitavelmente resultará em projeção, e acreditarás que outras pessoas, e não tu, fizeram isso a ti. Tens que receber a mensagem que dás, porque é a mensagem que queres. Podes acreditar que julgas os teus irmãos pelas mensagens que te dão, mas os tens julgado pela mensagem que dás a eles. Não lhes atribuas as tuas negações da alegria, ou não poderá ver neles a centelha que traria alegria a ti. É a negação da centelha que traz depressão, porque sempre que vês os teus irmãos sem ela, estás negando a Deus. A aliança e a negação de Deus é a religião do ego. O Deus da doença, obviamente, exige a negação da saúde, pois a saúde está em oposição direta à sua própria sobrevivência. Mas considera o que isso significa para ti. A não ser que tu estejas doente, não podes manter os deuses que fizeste, pois só na doença ser-te é possível querê-los. A blasfêmia é então autodestrutiva e não destruidora de Deus. Ela significa que tu estás disposto a não conhecer a ti mesmo para estar doente. Este é o oferecimento que o teu Deus exige, o Deus da doença, o Deus com letra minúscula. Porque tendo feito a partir da tua própria insanidade, ele é uma ideia insana. Ele tem muitas formas, mas embora possa parecer muitas coisas diferentes, não é senão uma ideia, a negação de Deus. A doença e a morte parecem entrar na mente do Filho de Deus contra a vontade dele. O ataque a Deus, entre aspas, fez com que o filho dele pensasse que era órfão de pai. E na sua depressão, fez o Deus da depressão, Deus com letra minúscula. Essa foi a sua tentativa para a alegria, pois não queria aceitar o fato de que, embora fosse um criador, tinha sido criado. No entanto, o filho é impotente sem o pai, que é a sua única ajuda. Eu disse anteriormente que por ti mesmo nada podes fazer, mas não és de ti mesmo. Se fosses, o que fizeste seria verdadeiro e nunca poderias escapar. Vou repetir isso de novo. Eu disse anteriormente que por ti mesmo nada podes fazer, mas não és de ti mesmo. Se fosses, o que fizeste seria verdadeiro e nunca poderias escapar. Olha que preciosidade isso. Está dando pra gente o poder. Você acha que fez isso, mas isso não é teu. Porque você é maravilhoso, você não criaria uma coisa dessa. Então, quem criou? Quem fez? Então, esse lugar que a gente dá o poder pro ego criar no nosso lugar. Quanto a gente também é um lugar, né, antes de concluir essa pergunta, também é um lugar, me ocorreu, que é o lugar em que a gente não se responsabiliza pela criação. Ah, foi o ego que fez. Ah, eu não estava em condições. Ah, eu não sei o que lá. Ah, eu isso, eu aquilo. Eu.
Eu disse anteriormente que por ti mesmo nada podes fazer, mas não és de ti mesmo. Não é uma criação que você, como ser infinito, faria. Então a quem pertence isso? Continuando o texto. Os teus deuses não são nada, porque o teu pai não os criou. Tu não podes fazer criadores que não sejam como o teu criador, assim como ele também não pode ter criado um filho que não fosse como ele. Se criar é compartilhar, a criação não pode criar o que não é como ela. Ela só pode compartilhar o que é. A depressão é isolamento e, portanto, não poderia ter sido criada. É uma ilusão. Então, aquela pergunta, né, que eu comecei e não falei, não é uma criação real, é uma ilusão. Filho de Deus, voltando ao texto, tu não pecaste, mas tens estado muito equivocado. No entanto, isso pode ser corrigido e Deus te ajudará, sabendo que não poderias pecar contra ele. Tu o negaste porque o amaste, sabendo que se reconhecesses o teu amor por ele, não poderia negá-lo. A tua negação de Deus, portanto, significa que tu o amas e tens conhecimento de que ele te ama. Lembra-te de que o que negas tem que ter em algum momento conhecido. E se aceitas a negação, podes aceitar o seu desfazer. O teu pai não te negou. Ele não se vinga, mas te chama para retornar. Quando pensas que ele não respondeu ao teu chamado, és tu que não respondeste ao dele. Ele chama por ti de toda parte da filiação, devido ao amor do pai por seu filho. Se ouves a mensagem dele, ele te respondeu. Uau! Se ouves a mensagem dele, ele te respondeu. E tu aprenderás com ele se escutares corretamente. O amor de Deus está em tudo que ele criou, pois o Filho dele está em toda parte. Olha com paz para os teus irmãos, e Deus virá correndo para o teu coração, em gratidão pela tua dádiva a ele. Não procures a cura no Deus da doença, mas só no Deus do amor, pois a cura é reconhecê-lo. Quando o reconheceres, terás o conhecimento de que ele nunca deixou de reconhecer-te, e que no reconhecimento dele de ti está o teu ser. Não estás doente e não podes morrer, mas podes te confundir com coisas que podem. Lembra-te, porém, de que isso é blasfêmia, pois isso significa que estás olhando sem amor para Deus e a criação dele, da qual ele não pode ser separado. Só o eterno pode ser amado, pois o amor não morre. O que é de Deus é dele para sempre, e tu és de Deus. Iria ele permitir que ele próprio sofresse? Iria ele oferecer ao filho qualquer coisa que não fosse aceitável para ele? Se aceitares a ti mesmo, tal como Deus te criou, serás incapaz de sofrer. Entretanto, para isso, tens que reconhecê-lo como teu Criador. Não porque vais ser castigado de outro modo, mas meramente porque o teu reconhecimento do teu Pai é o reconhecimento de ti mesmo, tal como és. Teu Pai te criou totalmente sem pecado, totalmente sem dor, totalmente livre de qualquer tipo de sofrimento. Se o negas, trazes pecado, dor e sofrimento à tua própria mente, devido ao poder que ele deu a ela. A tua mente é capaz de criar mundos, mas também pode negar o que cria, porque é livre. Tu não te das conta do quanto tens negado a ti mesmo. Vou marcar essa frase. Tu não te das conta de quanto tens negado a ti mesmo e do quanto Deus, em seu amor, queria que não fosse assim. No entanto, ele não quer interferir contigo, pois não conheceria seu filho se esse não fosse livre. Interferir contigo seria o mesmo que atacar a ele mesmo, e Deus não é insano. Quando o negas, tu estás insano. Tu quererias que ele compartilhasse a tua insanidade? Deus nunca deixará de amar o filho dele, e o filho dele nunca deixará de amá-lo. Essa foi a condição da criação do filho dele, fixada para sempre na mente de Deus. Conhecer isso é sanidade, negar isso é insanidade. Deus se deu a ti na tua criação,
e as dádivas dele são eternas. Tu te negarias a ele? A partir das tuas dádivas a ele, o reino será devolvido ao filho dele. O filho dele excluiu-se da dádiva dele, recusando-se a aceitar o que tinha sido criado para ele e o que ele tinha criado em nome do seu pai. O céu espera pelo seu retorno, pois foi criado como a morada do Filho de Deus. Tu não estás em casa em nenhum outro lugar, nem em nenhuma outra condição. Não negues a ti mesmo a alegria que foi criada para ti em troca da miséria que fizeste para ti mesmo. Deus te deu os meios para desfazer o que tu fizeste. Escuta e aprenderás como lembrar o que tu és. Se Deus conhece suas crianças totalmente sem pecado, é blasfêmia percebê-las como culpadas. Se Deus conhece suas crianças totalmente sem dor, é blasfêmia perceber sofrimento em qualquer lugar. Se Deus conhece suas crianças totalmente alegres, é blasfêmia sentir depressão. Como se diz? Né? Blasfêmia é aquilo que é dito ímpio ou insultante contra o que se considera sagrado. Mas você é sagrado, o texto está dizendo. Então, quando você se percebe ou percebe o outro como culpado, é uma blasfêmia. Ou seja, é um insulto ao sagrado seu e do outro. Porque assim fomos feitos, a imagem e semelhança dele. E o texto continua. Todas essas ilusões e as muitas outras formas que a blasfêmia pode tomar são recusas de aceitar a criação tal como ela é. Se Deus criou seu Filho perfeito, é assim que tens que aprender a vê-lo, para aprender sobre a tua realidade e a realidade dele. E como parte da filiação, é assim que tens que ver a ti mesmo, para aprender sobre a tua. Não percebas nada do que Deus não criou, ou o estás negando. A sua única paternidade, e ela é tua, perdão, a sua, né, a dele, é a única paternidade, e ela é tua só porque ele a deu a ti. As tuas dádivas a ti mesmo são sem significado, mas as tuas dádivas, as tuas criações são como as dele, porque são dadas em nome dele. Eu vou repetir esse trecho. Não percebas nada do que Deus não criou, ou o estás negando. A dele é a única paternidade, e ela é tua só porque ele a deu a ti. As tuas dádivas a ti mesmo são sem significado, mas as tuas dádivas, as tuas criações são como as dele, porque são dadas em nome dele. É por isso que as tuas criações são tão reais quanto as dele. Entretanto, a paternidade real tem que ser reconhecida se é que se há de conhecer o Filho na realidade. Tu acreditas que as coisas doentes que fizeste são as tuas criações reais, porque acredita que as imagens doentes que percebes são os filhos de Deus. Só se aceitares a paternidade de Deus é que terás qualquer coisa, porque a paternidade dele te deu tudo. É por isso que negá-lo é negar a ti mesmo. E eu acredito que quem está aqui não tem. Ah, qual é a palavra? Não tem exclusões quanto ao uso da palavra Deus, né? Ou, pelo menos, está tentando ou buscando eliminar as exclusões que faz da palavra Deus e a energia que essa palavra representa. Eu acredito que quem ouve essas playlists ou acolhe essa energia de Deus totalmente, ou por vários motivos se afastou dessa energia e tem buscado receber mais dessa energia.
E mesmo que você seja a pessoa que se afastou dessa energia, né, ou se separou dessa energia, ou excluiu essa energia que Deus, a palavra Deus representa, quantas vezes também aqui eu já citei, se você substituir essa palavra Deus por vácuo quântico, o todo, o universo, você vai ver que o conteúdo não se perde. Não deixa de ter um todo, um vácuo quântico, um universo, e não deixa de ter você, um ser infinito que é parte disso, que está inserido nesse universo, nesse todo, nesse vácuo quântico. Então, negar isso é se negar nesse sentido que eu entendo que o texto traz. Porque é como se negar. Então, onde você está inserido, você está inserido nesse universo, nessa galáxia, em Deus, um todo, no vácuo quântico, como você quiser chamar. Então, o que mais é possível para eliminar as exclusões quanto a essa energia? E tudo bem, se não for a hora, mas perceba que se a gente mudar a palavra Deus por tudo, vácuo quântico, universo, qualquer outra coisa, a energia, o conteúdo não se altera. Eu acho isso muito interessante. E para finalizar o capítulo 10, o texto continua. A arrogância é a negação do amor, porque o amor compartilha e a arrogância recusa. Enquanto ambos te parecerem desejáveis, o conceito de escolha, que não é de Deus, permanecerá contigo. A arrogância é a negação do amor, porque o amor compartilha, e a arrogância recusa. Enquanto ambos te parecem desejáveis, o conceito de escolha, que não é de Deus, permanecerá contigo. Embora isso não seja verdadeiro na eternidade, é verdadeiro no tempo, de tal modo que enquanto o tempo durar na tua mente, haverá escolhas. O próprio tempo é a tua escolha. Se queres te lembrar da eternidade, é preciso que ores só para o eterno. Se te permitires ficar preocupado com o temporal, estás vivendo no tempo. Como sempre, a tua escolha é determinada pelo que tu valorizas. O tempo e a eternidade não podem ser ambos reais, porque contradizem um ao outro. Se aceitares como real só o que é intemporal, começarás a compreender a eternidade e a fazer com que ela seja tua. Uau! O que mais é possível? Eu nem vou fazer nenhum comentário ao final, porque eu acho que isso vai ser muito particular para cada um de nós. E eu espero que esse texto tenha sido uma grande contribuição para você, assim como foi para mim. E a gente se vê na nossa próxima leitura, iniciando um capítulo novo. E o que mais é possível. Um grande abraço e até a nossa próxima leitura.